Irmãos, deixa eu começar aqui o nosso estudo hoje fazendo uma pergunta. Como que você manifesta para alguém o fato de Deus te amar? Como que você sabe que Deus te ama? Por que que você sabe que Deus te ama? Deus me ama porque está tudo bem comigo. Deus me ama porque eu recebi uma promoção no trabalho. Deus me ama porque eu estou saudável, porque eu tenho recursos financeiros suficientes para sustentar a minha vida e minha família. Como que você mensura o amor de Deus? Há uma tendência muito forte, nós começamos o estudo na semana passada, né, sobre Malaquias, e vimos que o contexto de Malaquias era um contexto onde o povo de Deus estava se questionando uma série de situações sobre Deus, inclusive se Deus o amava e se valia a pena servir a Deus. E essa é uma situação que todos nós passamos, principalmente quando as dificuldades batem à nossa porta, a gente fala, puxa vida, o que eu fiz? Né? Senhor, onde está o teu cuidado e o teu amor para conosco? Nós temos essa inclinação natural e de achar, inclusive, que nós não merecemos nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de luta. Né? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Né? Tem até o ditado aí, muita gente acaba usando, eu devo ter jogado pedra na cruz de Cristo. Né? Já ouviu alguém falar isso? E aí a ideia é o seguinte, então como que você mensura o amor de Deus para com a sua vida? Vamos dar uma olhadinha aqui, antes de entrarmos aqui em Malaquias, que é o texto que nós estamos estudando, vamos dar uma olhada aqui no livro dos Salmos, o Salmo de número 73, eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Salmo 73 é um salmo de Asaf. E é um salmo que ele vai externar muito do nosso próprio sentimento, né? De olhar para a vida e ver que a vida está uma vida terrível, difícil, cheia de lutas, cheia de problemas, e ele fala, não é possível. Alguma coisa tem que estar errado. Está errado comigo, está errado com Deus, não é possível. E Asaf, então, ele aqui no Salmo 73, ele manifesta toda a sua sinceridade diante de Deus, justamente porque ele acha que ele merecia alguma coisa melhor. Né? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha? Salmo 73, o título que deram aqui é O Problema da Prosperidade dos Maus. Não sei se você já parou para pensar, mas parece que o descrente tem uma vida muito melhor do que muito crente. Né? Parece que os caras não têm preocupação, rapaz. Eu fico vendo as pessoas que vivem uma vida totalmente torta, né? Boêmios. O cara sai anoitado, bebe a noite inteira, faz aquelas coisas erradas. No outro dia o cara tá lá, firme. Se eu ficar 30 minutos no sereno aí, no outro dia eu já estou com pneumonia. Você já teve esse sentimento? Que coisa, parece que tudo é errado, crente. E esse era o sentimento de Asaf. Vamos ver aqui. Ele diz assim, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, eu quase me desviei. Por pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele está falando, eu quase desisti da fé. Eu quase abandonei a fé. E aí ele vai dizer por que ele fez isso. E o verso 3 diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, os perversos, não há preocupação. O cara não paga as contas e está tudo bem, ele dorme, rapaz. Que ele consegue fazer um churrasco no final de semana. Não tem preocupação, o cara não está nem aí com nada. Ele diz assim, o verso 4, o seu corpo é sadio e nédio. Pai, nós estamos aqui de quarentena, todo mundo se guardando, pondo máscara, né, tomando banho de álcool gel, né, dentro de casa, evitando aglomerações, tararara.
Vira e mexe tem um crente que pega Covid. O cara tá aí, cara, nos botecos, nas baladas, sem máscara, na bagunça. Nada acontece com o cara. Não é assim? O verso 5. Não partilham das canseiras dos mortais. O que eu falo? O cara fica a noite inteira, no outro dia está em pé numa boa. A gente se ficar aí, dormir só 4 horas na noite, no outro dia a gente não é ninguém. Nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os caras não respeitam ninguém, os caras brigam com todo mundo, os caras uma altivez. E nem para Deus pesar a mão, parece que tudo funciona para esses caras. Os olhos saltam-lhe da gordura. Ou seja, aqui é a ideia de que o cara tem saúde. E do coração brotam-lhes fantasias. Os caras inventam 1001 e nada acontece com eles. Motejam, falam maliciosamente, da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre. Fala mal de Deus, faz abominação, fala um monte de coisa, usa o nome de Deus em vão, uma bagunça. E nada acontece com esses caras. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Eles se tornam prósperos. A gente trabalha, sempre, e falta dinheiro no fim do mês. Né? Parece que o mês que vai dar um fôlego, acontece alguma coisa que não deveria. Assim? Aí a gente descobre que tem, sei lá, uma parcela diferente para pagar que não lembrava. Mas os ímpios não. Sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente, veja a ideia de Asaf, que é a mesma lá de Malaquias. Com efeito, foi inútil conservar puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Eu que conservei o coração puro, lavei as mãos na inocência, tenho andado como justo, estou recebendo dia após dia aflições e castigo. Parece que está dando tudo errado. Se eu pensara em falar tais palavras, se eu fizesse como os ímpios, falasse mal de Deus, difamasse as pessoas ou agisse como eles, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Mas veja, Asaf até aqui, irmãos, ele está expressando um sentimento que muitas vezes muitos crentes têm. Por quê? Porque nós mensuramos o amor de Deus para conosco com vida boa aqui, com vida boa nessa terra. E que as adversidades não deveriam ser uma realidade para os crentes. É assim que a teologia da prosperidade acaba ensinando, né, e influenciando todo mundo. Se você é filho de Deus, então tem que dar tudo certo para você. Você tem que ser rico, você tem que ser saudável, você tem que ser famoso. Se alguma coisa não está dando certo, é porque ou você está em pecado, ou porque você tem um encosto, né? Então você tem que ir na sessão do descarrego, ou porque fizeram algum trabalho para você. Então aí você tem que ir numa igreja que quebra o trabalho forte, né? Então você tem que participar da corrente, não sei das quantas, para quebrar essas maldições aí, porque não é possível. Então, o modo que se apresenta é isso. E o ímpio prospera, e você não está prosperando, então tem coisa errada. Porque se você é filho de Deus, as coisas têm que começar a acontecer na sua vida. As portas têm que ser escancaradas para você.
É incompatível um crente passar por situações de adversidades, por problemas de saúde, por problemas financeiros, por problemas familiares, seja lá o que for. Então, tem alguma coisa errada aí. Tem que quebrar alguma maldição, tem que fazer alguma coisa. E, basicamente, essa é a expressão que Asaf está fazendo aqui. Olha, eu olhei para os perversos, para os ímpios, e parece que está tudo certo na vida deles e na minha dá tudo errado. Só que o verso 17, maravilha o verso 17. O Salmo 73, ele tem aqui como ponto o fiel da balança, o verso 17. Veja então que Asaf começa dizendo que ele quase se desviou, por pouquinho que ele não abandonou a fé, porque ele olhou para o ímpio e viu a prosperidade do perverso. E aí o verso 17 fala, até que entrei no santuário de Deus e me atinei com o fim dos perversos. Teve um dia que Asaf entrou no templo e ele teve uma luz, teve um clique. E ele viu que as promessas de Deus e o cuidado de Deus apontam para a eternidade. E que a ira de Deus aponta para um juízo final, que ninguém vai se escapar. Ele diz, eu quase desviei da fé, eu quase desanimei, meus pés quase resvalaram, por pouco eu não me desviei do caminho, porque eu comecei a pensar que por eu ser crente eu devia ser abençoado e não ímpio. Mas até que eu entrei no templo, no santuário de Deus, e me atinei para o fato de que o fim dos ímpios será a condenação eterna. E que a promessa, por consequência, a promessa para os justificados em Cristo Jesus é a salvação. E aí depois, então, ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror? Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É um salmo fantástico, onde Asaf demonstra de uma maneira desnuda a sua sinceridade, a sua fraqueza e de um momento de quase desviar da fé, quase sair do caminho de Deus, porque ele estava pensando que a prova do amor de Deus para com ele estava no fato de ter bênçãos nessa terra. Até que ele se atinou para a grandeza de Deus, para o juízo de Deus e para o fato de que a melhor coisa que nós podemos ter nesta terra é o Senhor, porque Ele nos garante a certeza da salvação. Dito isso, irmãos, deixa eu te apresentar uns números aqui. Nos últimos 2 anos, a Missão Portas Abertas divulgou o número de mortos. São mais de 100 mil cristãos perseguidos por ano. Né? Estima-se que 250 milhões de cristãos sofrem perseguição por conta da fé. Mas, segundo estatísticas comprovadas, nós tivemos em 2018 4.305 mortes de cristãos por perseguição.
2019 teve uma redução, mas ainda nós tivemos 2.983 mortes de cristãos por conta de perseguição. Você é cristão? É, então, pum, te mato. Só pelo fato de ser cristão. Isso dá uma média aí de 10 mortes por dia. Você pegando os números de 2018, os números de 2019, né, divide por 2, divide por 365 dias no ano, dá uma média aí de 10 cristãos morrendo por dia, fruto direto da perseguição religiosa, pelo simples fato de serem cristãos. E eu te pergunto, Deus ama esse pessoal? Deus ama esses cristãos que são mortos todos os dias por causa da fé? E talvez você possa me perguntar, por que Deus não livrou esses cristãos da morte? Por que Deus não livrou Pedro de ser crucificado de ponta cabeça? Por que não livrou Paulo de ser decapitado? Por que não livrou os demais apóstolos? Por que Deus não livrou Estevão de ser apedrejado? Será que Deus não amava Estevão, não amava Pedro, não amava Paulo e não amava esses 4.305 cristãos que foram mortos em 2018 ou esses 2.983 que foram mortos em 2019 pelo simples fato de serem cristãos? Por que Deus não livrou da morte Antipas, que ele chama de a minha testemunha fiel, e que foi perseguido e morto, segundo a história, colocado dentro de um bezerro de cobre e esquentado no fogo para ele se morrer assado? Olha que coisa terrível. Será que Deus não amava Antipas? E por que Deus, então, o próprio Jesus, na revelação do Apocalipse, diz que Antipas era o seu fiel, quem ele amava? Irmãos, como que está a nossa percepção do amor de Deus para conosco? Essa é a grande questão, a primeira grande questão que o livro de Malaquias nos traz. Por isso eu convido você a abrir lá Malaquias, né, no capítulo 1. O subtema, o tema da nossa sequência de aula é: vale a pena servir a Deus? E o subtema então da aula 2 é: será que Deus me ama de verdade? E como que eu posso saber sobre o amor de Deus? Então vamos lá. Malaquias, capítulo 1, os 5 primeiros versos apenas. Nós vamos relembrar depois, daqui a pouquinho, o contexto, né? Mas vamos lá. Eu vou ler então os 5 primeiros versos. Sentença, lembrando que é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio do seu mensageiro ou de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Deus responde: não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, que são os descendentes de Esaú, diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Esse verso 5 é fantástico porque ele já nos atinge, né? Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A prova do amor de Deus para com o povo de Israel não estava simplesmente focada no povo de Israel, mas em todos aqueles que foram chamados até mesmo fora dos limites de Israel. Então vamos lá, relembrando aí algumas questões.
O termo Malaquias significa anjo ou meu mensageiro, mas nós defendemos a tese que era uma pessoa, apesar de não ter a genealogia aqui. O livro começa já com uma sentença, e é justamente por ser uma sentença que provavelmente não tenha o registro nem do chamado, nem da genealogia do mensageiro, tamanha a gravidade e a importância. Era já o acordo, já era a apresentação definitiva da sentença. À época, cerca de 100 anos após o retorno do exílio babilônico. Eles estavam aqui debaixo do império aí persa, né? O Medo-Persa. O templo já havia sido reconstruído, portanto, né? E eles estavam na expectativa de ver esse templo sendo, Deus enchendo a sua glória e fazendo Israel transbordar novamente da sua glória, voltando aí aos tempos de Salomão, onde havia um império, vamos dizer assim, de Israel, onde Salomão, inclusive, recebia tributos de vários lugares, e eles esperavam que essa glória fosse renovada. Mas nós vemos que isso não acontece, e apesar de eles terem voltado do exílio, ter reconstruído o templo, o segundo templo, eles estavam ainda sobre o império persa e estavam passando por um momento de grande dificuldade, né? Havia necessidades financeiras, de plantação. Nós vimos a semana passada, quando conectamos lá com Neemias, que as pessoas não tinham semente para plantar, as pessoas estavam pegando dinheiro emprestado até para pagar os tributos exigidos pelo império. Tamanha dificuldade que eles estavam passando. E o contexto, então, vai nos apontar que essas dificuldades, né? Deixa eu até abrir esse slide aqui para você na sua tela aí, porque com azul talvez fica difícil ler, mas é que eu quis chamar a sua atenção. Diz assim: as dificuldades levaram o povo a desanimar na fé. Quando nós passamos por lutas e dificuldades na vida, irmãos, a gente tende, há uma inclinação, uma tendência a desanimar na fé. É o sentimento de Asaf. É o sentimento de Asaf. Eu fico olhando para o ímpio, dá tudo certo para ele. Começou a dar tudo errado para mim, eu falo, eu vou desistir, eu vou desviar do caminho, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de... Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais no culto. Está dando certo, minha vida não está dando certo, estou passando por um perrengue aí, uma dificuldade, uma luta. Então, as dificuldades têm a tendência de levar o povo a desanimar na fé. E quando o desânimo, presta atenção aqui na frase, quando o desânimo chega no coração, o desânimo conduz as pessoas para onde? Então, o desânimo da fé levou o povo a desprezar a pessoa de Deus, a palavra de Deus e a obra de Deus. Quando as dificuldades vêm, elas tendem a nos desanimar. E quando nós desanimamos, nós abandonamos Deus, sua palavra e a sua igreja. Ok? Então, quando a minha visão de mundo, né, de relacionamento com Deus, está atrelada a bênçãos, e não a Deus propriamente, mas as bênçãos, e essas bênçãos não acontecem como eu gostaria, ou como eu imagino que eu mereço, né? Então eu desanimo na fé. Não compensa não. E aí eu desanimando na fé, eu desprezo a Deus, desprezo a sua palavra e desprezo a sua obra ou a sua igreja. Foi justamente isso que estava acontecendo com o povo no contexto aqui de Malaquias. Aí deixa eu te perguntar, vamos ser sinceros agora, o mais sincero que a gente puder. Existe alguém entre nós que não é pecador? Sei que nós estamos aqui num lugar virtual, né? Você não tem condição de manifestar aí de modo audível. Talvez aí você pode colocar no chat: pastor, eu sou santo.
Eu nunca peco. Eu sou o cara. Eu não peco nem por ação, nem por omissão, nem por pensamento, nem por palavras. Olha, eu sou o santo. Se tiver, você pode se manifestar aí, porque vai ser assim uma surpresa para mim, né? E certamente vai ser para você também. Mas, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos já debaixo da condenação do pecado, por conta da desobediência dos nossos primeiros representantes, ou seja, os nossos pais, Adão e Eva. E isso passa a toda a humanidade. Só que, além da condenação que nós já recebemos de herança, nós temos a condenação proveniente das nossas próprias práticas, da inclinação do conhecimento do bem e do mal, que nos conduz e nos coloca os nossos pés sendo ligeiros para fazer o que é mal. Né? Nós temos prazer em fazer coisa que não deve. Né? Eu costumo brincar dizendo que por que essas pegadinhas de televisão faz tanto sucesso e a gente gosta, fica assistindo lá, se deixar, fica assistindo a tarde do domingo inteira as pegadinhas? Porque a gente gosta do mal feito. A gente gosta de ver as outras pessoas padecendo, passando por situações constrangedoras. A gente é inclinado para as coisas, para o mal. Tem um ditado que diz, a ocasião faz o ladrão, né? A gente tiver oportunidade para fazer coisa, a gente faz. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É lógico que talvez você fale assim, mas eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca bati na mãe por causa de mistura. Irmão, mas o padrão de Deus de pecado é qualquer coisa que vai contra a sua palavra. Então nós todos somos pecadores. E a Bíblia diz que a consequência natural do pecado é a morte. É a condenação, é a separação de Deus. Se Deus olhasse para nós, preste atenção nisso que eu vou dizer para você agora, eu já falei isso várias vezes, mas eu quero reforçar. Se Deus olhasse para mim, Everton, e falasse assim, Everton, eu vou te dar o que você merece. Sabe o que seria, irmãos? A condenação eterna. Se Deus resolvesse retribuir o que eu mereço, eu estaria perdido, irmão. Porque o que eu mereço é a ira de Deus. Eu mereço é o castigo de Deus. Porque sou pecador. Porque se não é Deus, não é o Espírito Santo, inclusive em segurar a minha mão, me conduzir pelos seus caminhos, se ele me deixar sozinho por um segundo que seja, eu já vou seguir para o caminho tortuoso. Então, quando eu consigo compreender exatamente que sou pecador e que não mereço absolutamente nada senão a condenação e o castigo de Deus, eu não tenho porquê de questionar se a minha vida não está do jeito que eu gostaria. O que eu fiz para merecer uma dificuldade dessa? Meu amigo, a gente pode enumerar o que você fez. Porque desde o momento que você vê a existência, você peca por pensamento, por palavra, por ações constantemente. É algo assim impossível de calcular. Se Deus fosse realmente retribuir aquilo que nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Só que há uma tendência no nosso coração, como a tendência de Asaf, achar que nós merecemos alguma coisa. E quando as coisas não saem do jeito que nós pensamos que deveria ser, mas eu sou um cara legal, pago minhas contas em dia, pago meus tributos, jogo água nas plantas,
nunca matei nenhum bichinho. Eu merecia um negócio a mais. Não merece, meu amigo. Porque se Deus olhasse para nós segundo o nosso merecimento, nós estaríamos perdidos. Nós só mereceríamos castigo, ira, condenação. Só que nós temos a tendência de quando uma situação sai do, entre aspas, do nosso controle, né? Ou uma situação adversa vem, a gente fala, por quê? E por que comigo? É o questionamento de Asaf. Tem tanto bandido por aí, tem tanta gente tranqueira aí, esse povo não fica doente. Agora, por que comigo? Por que eu desenvolvi essa doença? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu perdi uma orelha? Por que sei lá o que aconteceu aí? Mas nós temos essa tentativa de autojustificação, mas essa autojustificação não cabe, meu irmão, porque todos nós somos pecadores. Na verdade, quando você amanhece, acorda, logo pela manhã, você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer, não morri. Porque se Deus fosse aplicar sobre você o que você merece, você tinha morrido aquela noite. Você não amanhece no outro dia. Se Deus fosse aplicar sobre a sua vida o que você merece nessa noite, meu amigo, amanhã vocês estão fazendo meu enterro. Porque a gente merece morte, condenação. Então o simples fato de você acordar, o simples fato de você respirar, mesmo que esteja tudo estrupiado, mas o simples fato de você acordar ainda é graça de Deus. Ainda é bondade de Deus. Aí você fala, mas o ímpio parece que dá tudo certo. Lembra do verso 17. O verso 17 você tem que gravar, lá do Salmo 73. Asaf achou que o ímpio tinha uma vida boa, que estava tudo certo para ele, que para nós está dando tudo errado. Aí o verso 17, até que. Você tem que lembrar desse até que. Porque Deus determinou um dia que vai aplicar a justiça. Aqueles que estão em Cristo serão justificados pelos méritos de Jesus. Não pelos seus próprios méritos, porque os nossos méritos não valem nada. Mas aqueles que foram perversos e não reconheceram e não ouviram o chamado do Senhor e não receberam da graça irresistível do Senhor, esses serão condenados eternamente. Então, irmãos, mesmo que dê tudo errado na nossa vida hoje, com a promessa da vida eterna, você que reconhece que é pecador e que Jesus é teu Salvador, a promessa da vida eterna é lucro, é bênção. Porque aqui nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação. Por isso, então, as dificuldades, quando você entende isso, as dificuldades não podem te conduzir a desanimar na fé. Você precisa ser encontrado fiel. É o que Asaf disse lá, né? Você precisa ser encontrado fiel, independente de qualquer circunstância, mesmo que tudo dê errado. Lá no Salmo 73, né, Asaf, ele reflete que ele foi estúpido em pensar dessa forma. E o verso 27 vai dizer assim, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então, o contrário é, permaneça fiel com Deus, apesar das dificuldades. Porque as dificuldades vêm, ao invés de você se afastar de Deus, você vai permanecer fiel mesmo diante das dificuldades. Mesmo que o ímpio prospere e que a sua vida seja uma vida de dificuldade, você deve permanecer fiel. Você não pode se afastar nem de Deus, nem da sua palavra e nem da sua obra. Deus vai, justamente, muitas vezes, permitir as situações adversas na nossa vida para ver se nós servimos a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz. É aquele jargão, né? Você está atrás da bênção de Deus ou do Deus da bênção?
A nossa geração parece que está muito mais preocupada com as bênçãos terrenas do que com o Deus da bênção eterna. Cuidado! As dificuldades não podem te conduzir a desanimar da fé e, consequentemente, a desprezar a Deus, a sua palavra e a sua obra. Como nós citamos a semana passada, o comentário da Bíblia de Genebra diz que o livro de Malaquias serve como um catecismo nos tempos de dúvida e decepção, quando o povo que professa o Senhor é tentado a abandonar a fé no Deus da aliança, devido às dificuldades e sofrimentos da vida. Não faça isso. O livro de Malaquias está dizendo, olha, mesmo que tudo dê errado, mesmo que a situação estiver difícil, Deus continua nos amando. A mensagem, então, de Malaquias é justamente nesse sentido. Vamos ver. Citando, né, o livro que eu mencionei, né, O Culto Segundo Deus, do reverendo Augusto Nicodemos, na página 25, ele vai dizer assim, nós somos exortados e ensinados de que não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como a situação financeira, estabilidade familiar ou posição social. Eu não tenho recebido recurso financeiro, então Deus não me ama. Minha família está tendo dificuldade, meus filhos estão tendo problema, estão rebeldes, a minha mulher parece que deixou de me amar, não estou legal na família, então significa que Deus não me ama. A minha posição social, rapaz, com essa pandemia, perdi muito dinheiro, agora estou vivendo aí, né? Dificuldade financeira, é porque Deus não me ama. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Além disso, é previsto que parte do nosso sofrimento é uma consequência do nosso desprezo para com Deus, para com a sua palavra e para a sua obra. Veja lá no Salmo 73, o 27, que aqueles que se afastam de ti, o Senhor vai colocar a consequência. Né? Ele diz lá, os que se afastam de ti, eis que perecem. Aqueles que são chamados pela graça de Deus, e que por conta das dificuldades terrenas, das dificuldades do tempo presente, resolve se afastar de Deus, resolve desviar os seus passos, esses vão receber as consequências disso. Porque está desprezando Deus, está desprezando a palavra, está desprezando a sua obra. Cuidado, irmãos. Seja qual for o motivo do nosso sofrimento, nós somos exortados a permanecer fiel a Deus, firme nas promessas. É lógico que nós já estudamos há algum tempo atrás que existem algumas situações que podem te conduzir a um sofrimento. Existe uma situação de uma consequência natural, todos nós estamos sujeitos a passar por situações adversas na vida, então isso acontece, ok? Não é você, não sou eu, está todo mundo sujeito, é uma consequência natural, então todos nós podemos passar por isso. Por que eu desenvolvi uma doença e o fulano não desenvolveu? Meu amigo, nós estamos sujeitos a isso, é uma consequência natural do pecado. Por que o meu filho nasceu com uma doença? Por que o meu neto nasceu com uma doença? Meu amigo, nós estamos diante de uma situação de consequências naturais e estamos todos sujeitos a isso. Ponto. Uma segunda possibilidade de sofrimento é a permissão de Deus. Deus permite que um sofrimento específico venha na nossa vida, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos amadurecer, quer nos conduzir a crescer na fé, na dependência da comunhão com Deus. Né? Então, Deus pode permitir o sofrimento aí, em alguns momentos, com um objetivo específico de nos aprovar em determinado momento. Então, quanto mais cedo você exaltar ao Senhor, apesar do sofrimento, mais rápido você passa pela prova. E uma terceira situação é justamente uma consequência do meu pecado. Nós temos vários exemplos na palavra do Senhor que o fato de eu desprezar a Deus, a sua palavra e a sua obra, ou seja, pecar e viver na prática do pecado, isso pode trazer sofrimento e pode trazer uma consequência, pode trazer inclusive doença sobre a minha vida. E aí então eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus, pedir para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Nós temos exemplos bíblicos nesse sentido, inclusive pessoas que estavam doentes por conta da sua postura de pecaminosidade, pediram perdão a Deus e Deus restaurou e a vida que segue. Então, mas o que eu quero dizer é que independente qual o motivo do sofrimento,
você deve permanecer fiel a Deus sempre. É isso que Deus espera dos seus. Agora, o questionamento que nós lemos aqui, nos 5 primeiros versos de Malaquias, está relacionado ao amor de Deus. O texto diz que Deus apresenta o povo e fala, eu vos tenho amado. Mas o povo diz, em quê? Eu não tenho sentido esse amor, não. Será que Deus me ama mesmo? E o mais interessante de tudo é a resposta de Deus, né? Malaquias 1, de 1 a 5, então inicia-se como uma dos principais questionamentos do povo quando as coisas não vão bem. Quando as coisas começam a ter alguma dificuldade, a primeira pergunta que brota do nosso coração é, será que Deus me ama mesmo? Mesmo que a gente não externe isso. Mas começou a dar as coisas erradas na sua vida, você fala, poxa vida, será que Deus me ama? Porque está dando tudo errado. Está dando tudo errado no meu trabalho, está dando errado no relacionamento, está dando errado as coisas que eu estou tentando fazer. Isso está dentro da gente, é um questionamento natural do coração pecaminoso, de um coração que não compreendeu que nós não merecemos absolutamente nada. Né? A pergunta deveria ser o contrário. Quando acontece alguma coisa boa em nós, eu falo assim, mas por que aconteceu essa coisa boa? Será que Deus me ama mesmo? Porque se Deus fosse me dar o que eu mereço, obviamente que isso não aconteceria. Então, quanto mais cedo você entender a nossa realidade e que tudo que tem acontecido conosco, e até mesmo nas dificuldades, Deus ainda continua sendo bom para conosco, porque poderia ser muito pior, porque a gente merece coisa muito pior, aí você vai entender que o amor de Deus não está atrelado aos benefícios terrenos. Dentro do diálogo que Deus estabelece com o povo, então ele primeiro afirma, eu vos tenho amado. O povo responde, em que nos tens amado? E veja que o padrão para mensurar o amor de Deus pelo povo é a ausência de problemas. Porque nós já vimos o contexto de Malaquias, eles estavam debaixo do Império Persa, a plantação não estava funcionando, eles não tinham dinheiro para nada, tinham que pedir dinheiro emprestado para pagar os tributos. Já tinha vendido os filhos como escravos, já tinha deixado os filhos trabalhar para os outros lá como escravos. Nós vimos isso semana passada, quando vimos lá a comparação com Neemias e Esdras. Tempos difíceis. E eles falam, então, se a gente está passando por dificuldade, significa que Deus não nos ama. Mas não é isso. A Bíblia vai dizer que não é nada disso. Quando Deus afirma, eu vos tenho amado, significa afirmar categoricamente que Deus ama e continua amando o seu povo até o dia final, até o fim e até a eternidade. Porque Deus é imutável. Não pode sofrer nenhuma sombra de variação. Se Deus diz que ama, esse amor, ele é imutável. E vai até o fim. Então, irmãos, se Deus afirma para o seu povo que ele o ama, de fato o ama. Agora, o problema é que o modo de enxergar do povo estava distinto da visão correta que Deus queria que eles tivessem. Para eles, amor é sinônimo de ausência de problemas. O amor de Deus para comigo é sinônimo de ausência de dificuldades, ausência de doença, ausência de problemas financeiros, ausência de qualquer tipo, qualquer ordem de dificuldade, de luta, de problema. Se porventura apareceu algum probleminha na minha vida, Deus não me ama. E não é assim. O povo não tinha entendido sobre o amor de Deus para com eles. Desde a saída do Egito, né? É uma situação recorrente, geração após geração. Deus tenta ensinar, mas o povo sempre acha que merece mais. E, na verdade, nós não merecemos nada. O reverendo Augusto Nicodemos, no livro Culto Segundo Deus, ele vai dizer na página 23, ao longo da história,
As pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio das coisas materiais, por meio da sua situação financeira e do conforto que têm ou deixam de ter. Elas questionam Deus por causa dessas coisas. Coisas materiais, questão financeira, o conforto ou a falta deles. Senhor, se o Senhor me ama, então eu não vou ter dificuldade financeira. Senhor, se o Senhor me ama, eu não vou ter problema de saúde. Se o Senhor me ama, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. E eles pegam promessas específicas, né? Por exemplo, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Será feliz em tudo que fizer vai ser bem sucedido, a mulher dentro da casa, os filhos à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ok? O Salmo 128, um cântico que fala dessa verdade e sem problema. Agora veja, a promessa de tudo ser bem sucedido está no fato de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Significa que por algum momento, se você não andar corretamente na presença do Senhor, essa promessa já não é realidade na sua vida. Quando você vai lá para o Pentateuco, e temos lá as bênçãos decorrentes da obediência e a maldição ou castigo decorrente da desobediência. Meu amigo, nós desobedecemos toda hora. Em todos os momentos nós estamos fazendo algo contrário à vontade do Senhor. E ainda temos a cara de pau de chegar para Deus e falar, Senhor, mas eu mereço. Não merecemos nada, irmãos. O que temos ainda é fruto do cuidado, da graça de Deus. Porque se Deus fosse dar segundo os nossos méritos, a nossa situação seria muito pior. E mesmo que fosse pior, ainda seria sim a demonstração da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente nem estaria vivo, não estaria nem respirando. Paulo vai dizer em Atos que Deus nos dá a própria respiração. Isso é fruto da graça de Deus. E da graça comum, porque isso está sobre os ímpios e está sobre os justos. Então, irmãos, quanto mais cedo você entender que somos pecadores e que não merecemos nada de bom do Senhor, e que aquilo que acontece, o fato de estarmos vivos e aquilo que acontece na nossa vida ainda é graça de Deus, mesmo que as dificuldades, as lutas, os problemas, e até mesmo o martírio, se porventura aparecer e bater na nossa porta, mesmo assim, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo maravilhoso. Ok? É o texto que o César compartilhou e é o texto que é o base para a gente fazer a conexão aqui com Malaquias, que é o Romanos 5:8. A prova do amor de Deus para conosco está na salvação e não nas bênçãos terrenas e na ausência dos problemas. Obrigado, César. Nós vamos relembrar isso daqui a pouquinho. Então, nós vemos que a resposta de Deus, quando ele fala, ó, eu tenho amado, o povo fala, em que o Senhor tem amado? Aí a resposta de Deus vai ser justamente o fato da salvação. Olha, eu salvei vocês, eu escolhi Jacó e escolhi e amei Jacó no sentido para salvação. Enquanto Esaú, eu me aborreci e eles vão estar, então, condenados. Então, nós vemos que a resposta de Deus não tange as questões materiais. Por exemplo, o pessoal no contexto de Malaquias poderia ser, Deus fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizer, em quê? E Deus poderia responder, olha, eu tenho mandado a chuva, eu de vez em quando, mas tenho mandado, vocês ainda têm comido, eu tenho dado a respiração para vocês, os seus animaizinhos estão procriando, apesar de vez em quando sai um coxo, sai um cego no meio. Mas não, Deus não usa essas questões terrenas, essas questões temporárias, essas questões materiais para fundamentar o seu amor. Ele diz, eu elegi Jacó. Eu amei a Jacó. A eleição incondicional. Jacó não tinha ainda nascido, nem praticado o bem e o mal, e eu falei, esse aqui que eu escolhi. Como Paulo vai dizer lá em Romanos, não de obras, né? Mas antes dos gêmeos terem nascido, ele diz, olha, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Antes deles terem praticado qualquer ato, bom ou mal.
Porque a eleição não é pelas obras. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, porque se fosse assim ninguém seria. Mas a salvação é demonstração do amor de Deus. A prova que eu tenho amado vocês, pegando aqui uma tradução mais livre, né? Por isso está entre aspas aí, mas é a mesma ideia aqui de Malaquias, a prova que eu tenho amado vocês é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, dos árabes, eu escolhi o pai de vocês, Jacó. E isso quando ambos não tinham feito nem bem nem o mal. Porque a eleição de Deus não está pautada nos méritos, mas sim no fato dele querer. Então qual que é a prova do amor de Deus? Vocês podiam estar condenados, mas Deus resolveu te salvar. Isso aqui é lógico que traz um questionamento teológico. Pastor, então significa que Deus não ama todos? É isso. Para a salvação, sim. Deus ama alguns para a salvação e Deus preteriu ou não ama alguns para a salvação. Por isso que você vai ter pessoas salvas e pessoas não salvas. Não depende de quem quer ou de quem corre, Paulo vai dizer. Ah, mas não é o homem que merece ser salvo e outros não? Não. Porque se Deus fosse deixar o homem correr atrás da sua própria salvação, o padrão que Deus estabeleceu para isso são os 10 mandamentos. Se você quebrou um dos 10 mandamentos alguma vez na sua vida, pronto, você já perdeu, você não tem mais jeito de ser salvo. Você já cobiçou alguma coisa de alguém? Você já desonrou seu pai e sua mãe alguma vez? Foi desobediente seu pai e sua mãe alguma vez na sua vida? Seu pai falou, não faça, você fez, pronto, desonrou o pai e mãe, e aí? Você já fez isso alguma vez na vida? Pronto, você já não pode ser salvo mais, você quebrou a lei de Deus. Não dirás falso testemunho, você já mentiu alguma vez? Não roubarás, você já chupou uma uva da caixa do vendedor lá? Pegou a jabuticaba do vizinho? Pronto, já era. Você já colocou qualquer outra coisa como prioridade na sua vida, ao invés do Senhor? Já era. É a questão lá do chamado jovem rico, na verdade já não era jovem mais. Eu guardo toda a lei do Senhor. Ah, meu amigo? Então tá bom. Então vai, vende tudo que você tem e vem atrás de mim depois. E aí ele ficou triste porque era rico. Ele amava mais a riqueza do que a Deus. Já estava pecando no primeiro mandamento. E o louco me diz para o Senhor Jesus, mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Guarda os mandamentos. Eu já faço tudo. Não há um justo sequer, irmãos. A eleição é graça de Deus. E essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Veja que o foco de Deus está na escolha para a salvação e não em bens materiais. Ok? Vamos lá que o Cezinha tem uma pergunta aqui. Pastor, podemos dizer que a prova do amor infalível de Deus por nós está no seu bom propósito, citado por Paulo em Efésios 1? Sim. Podemos sim, César. Mesmo porque a ideia, se você pegar lá em Efésios capítulo 1, ele vai dizer que nos predestinou em amor. É que a separação dos versículos lá, muitas vezes a gente passa de ser percebido. Mas lá o texto diz que ele nos predestinou, ele nos escolheu em amor. Então a prova do amor de Deus está nessa bondade em resolver nos salvar. E através de Cristo, que aplica sobre nós todos os benefícios nas regiões espirituais. É isso que Efésios vai dizer. Então sempre, irmãos, o foco do amor de Deus está na eleição, no fato de ele ter escolhido. É isso, o César pôs aí, a predestinação é uma prova incontestável do amor do Senhor? Sim, é o que ele está dizendo aqui no contexto de Malaquias. Deus diz, eu tenho te amado. Eu falo, mas em quê? Eu estou debaixo do Império Persa.
não tem dinheiro, a plantação não está dando nada, os animais estão nascendo tudo doente, a mulher deixou de me amar, está dando tudo errado na minha vida, como que Deus me ama? E Deus fala, eu escolhi Jacó, eu predestinei vocês. Então a predestinação é uma prova incontestável do amor de Deus, você pode colocar aí como afirmação, porque isso é o que a palavra de Deus afirma, é o que o próprio Deus está falando aqui para a geração lá de Malaquias, é o que Paulo vai falar quando lá em Efésios, né, o texto que você também citou, Cezinha, verso 3 e 4, deixa eu ver se é isso aqui. Verso 5, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, aí o final do 4 e início do 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, a predestinação é a prova do amor de Deus? Sim, o fato de Deus ter escolhido Jacó, ou seja, a eleição incondicional, e ter se aborrecido de Esaú, é a prova que Deus ama os eleitos, que Deus ama aqueles que ele chamou para estar perto dele. Ok? Agora vamos entender um pouquinho desse amor de Deus aí, né? Mesmo porque então, que isso é novo para muita gente. Porque a gente fala assim, ó, Deus ama todo mundo. Para a salvação, irmãos, essa afirmação não cabe. Porque se Deus amasse todo mundo para salvar todo mundo, então todo mundo teria que ser salvo. Não ia ter inferno, não ia ter nenhuma condenação. O amor de Deus, segundo as Escrituras, ele é seletivo. Porque está sobre aqueles que ele, na sua graça, escolheu para a sua própria glória. Tá muito difícil de entender isso. Nós já tivemos lá o estudo no curso básico de teologia tratando só disso, tá? Mais para frente a gente volta a falar sobre isso. Infelizmente essas aulas, né, foram perdidas aí, né? Uns ímpios aí acabaram tirando ela do ar, né? Mas tem problema não. Mais para frente nós faz de novo, grava de novo, não tem problema nenhum, tá certo? E aí a gente pode estudar, se porventura ficar uma dúvida, você manda e tal. Eu devo ter um link ainda da época ou de Matão ou lá de Jaboticabal, a gente procura para te auxiliar, tá bom? Mas vamos lá, o texto aí que eu pus é aquele que o César compartilhou aqui já no chat, né? Romanos 5,8. Mas Deus demonstra ou prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ok? Vamos lá, o Cezinho pôs mais uma afirmação, uma pergunta aqui. A aplicação de sua justiça aos ímpios e injustos, então, também se soma à prova desse amor sublime? Sim, o fato de Deus aplicar a ira sobre os ímpios reforça o amor dele para com aqueles que ele aplicou a sua graça, né? Inclusive, é o que ele vai estar dizendo aqui em Malaquias. Ele diz assim, no verso 3, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a herança aos chacais do deserto. Se Edom, que são os descendentes de Esaú, diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então veja, o fato de Deus aplicar a sua ira sobre os descendentes de Esaú, de um modo especial, e sobre todos os preteridos, reforça o amor dele para com aqueles que ele elegeu. Mesmo que o povo de Edom é destruído, volta a reconstruir, eles vão edificar, eles vão estar vivendo, vão estar acontecendo, né? Mas Deus vai aplicar a condenação sobre a vida deles. Então, a aplicação da justiça de Deus sobre os ímpios reforça, né? Intensifica o amor de Deus sobre aqueles que ele resolveu salvar. Tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar aqui um pouquinho sobre esse amor de Deus aí.
Dentro do parâmetro estabelecido por Deus, nós devemos reconhecer que Ele nos ama pela sua obra da redenção. Escolhi a Jacó, que é um sinônimo desse fato da salvação, né? Termo aí, escolhi Jacó, aponta para esse fato. Paulo vai tratar disso lá em Romanos, capítulo 9, onde ele vai falar dessa eleição. Se você depois tiver dúvida, dá uma lidinha lá, Romanos capítulo 9, onde ele mostra justamente a soberania de Deus no fato de escolher quem ele quer salvar, e assim que ele tem o direito, como oleiro, do mesmo barro fazer barro de honra e barro de desonra. Então, segundo Deus, esta é a prova do seu amor, a eleição, a predestinação. Nós deveríamos medir o amor de Deus para conosco mediante o chamado para a salvação, e nunca por questões terrenas, passageiras, financeiras, materiais. Ok? Então, imagine esses 4.305 irmãos que morreram lá em 2018, frutos da perseguição. Foram alvo do amor de Deus? Foram, porque o amor de Deus garantiu a eles a salvação. Mesmo eles tendo perdido tudo, sendo mortos, e muitas vezes sendo mortos de um modo extremamente violento, né? Você vai para a Nigéria, onde nos últimos anos tem sido o país com maior perseguição, principalmente o norte da Nigéria. O Boko Haram, que é um grupo de extremo islâmico, né? A maioria Fulani, que é uma etnia, inclusive, que eu trabalhei na África, que são muçulmanos históricos. Os caras matam na facãozada, meu amigo, né? Ou quando lá tem um armamento, vem e fuzila todo mundo. É algo terrível. Deus ama esse pessoal que foi martirizado? Ama. Aí por que não livrou? Cadê o amor de Deus livrando os cristãos da perseguição? Não. O amor de Deus não está no fato de estar livrando eles do sofrimento, ou livrando da perseguição, ou livrando até mesmo da morte. Não é isso que Romanos vai dizer? Que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. O fato do amor de Deus está na eleição. E isso vai ficar claro quando a gente for ler aqui alguns textos, inclusive Romanos 8, que aponta para o fato de que aquele que Deus escolheu, ele chamou, ele justificou e ele glorificou, já é um fato consumado. Então, nem fome, nem morte, nem nudez, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o amor por conta da salvação. Então, entendendo um pouco mais aí do amor de Deus, Paulo, o apóstolo, talvez seja o autor bíblico que mais use desse parâmetro, inclusive confrontando tal situação com as tribulações, né? Vamos lá, Romanos 5, nós vemos que o amor de Deus é provado pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores, né? E aí o texto que eu estou citando aqui, Romanos 8, verso 26 em diante, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, se o Espírito Santo foi enviado como consolador, meu amigo, e para nos assistir na nossa fraqueza, é que o crente pode passar por situações de fraqueza. Depois Paulo vai fazer uma listinha aqui daquilo que a gente pode passar. Eu costumo dizer o seguinte, que o termo consolador, que pode ser traduzido por advogado também, né, se você estudar o termo propriamente, mas a ideia do consolador é porque nós precisaríamos de consolo. Por que o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus vêm como consolador? Ou é apresentado como consolador? Em especial o Espírito Santo, que nos assiste em nossa fraqueza. É porque nós vamos ter momentos de fraqueza, é porque nós teremos momentos que precisaremos ser consolados. Porque senão Deus chamaria o Espírito Santo de o motivador, o coaching. Mas não, Deus chama a terceira pessoa da Trindade de o Consolador. Por que ele é o Consolador? Porque você vai precisar de consolo. Eu brinco, imagine a situação. O cara recebeu uma promoção e vai ganhar 10 vezes mais do salário que ele ganhava no mês passado. Aí você chega assim para o cara e fala, não fica assim não. Não fica triste dessa maneira.
Encosta sua cabecinha aqui no meu ombro, eu vou te consolar, rapaz. Você vai ganhar 10 vezes mais que você ganhava. Não, fica. Alguém que recebe coisa boa precisa de consolo? É óbvio que não. Se é chamado de consolo é porque você vai levar bucha. É porque você vai passar por situações de adversidade. Porque só quem passa por situação de adversidade precisa de consolo. O Espírito Santo não é chamado de consolador à toa. Porque os cristãos, meu amigo, foram chamados dentro do amor de Deus para a salvação. Mas aqui, o mundo nos odeia. A perseguição será real. A perseguição existirá desde que você seja fiel ao Senhor. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Aí na sequência aí, verso 29, vai dizer, porquanto os que de antemão conheceu, nós já vimos que esse que é o que amou anteriormente, não conheceu no sentido de saber quem é, nós já estudamos o termo conhecer, o verbo conhecer na Bíblia, a questão do hebraísmo desse verbo, né, no Novo Testamento, que conheceu é uma intimidade, é um amor intenso, e não conheceu de saber quem é. Também, então, porque Deus amou de antemão, Ele predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito em muitos irmãos. E aos que predestinou, fruto do amor de antemão, esses também chamou, que é a conversão. Aos que chamou, esses também justificou, aplicou a obra de Cristo. E aos que justificou, a esses também glorificou, já aponta como ato consumado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, se Deus nos amou antes de tudo, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e vai nos glorificar, o que nós podemos falar? Se Deus é por nós, amigo, quem será contra nós? Pode vir qualquer situação que nós estamos seguros quanto à salvação, porque Ele nos predestinou. Ninguém nos arrebatará da sua mão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui não é no sentido que você vai ter os benefícios materiais, mas a certeza das realidades espirituais. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode falar, mas por que o fulano é salvo? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Quem pode falar, mas ele pecou também. Cristo morreu por ele. Ou antes, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Também consola. E aí ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação pode me separar do amor de Cristo? Angústia, que é depressão, irmãos, pode me separar do amor de Cristo? Perseguição pode me separar do amor de Cristo? Fome, passar fome, pobreza. O fato de um crente ser pobre e passar fome significa que Deus não ama mais? Isso afasta mostra que Cristo ama menos? Não. Nudez, ou seja, pobreza, não ter dinheiro para me vestir. Não ter dinheiro para comprar um cobertor para me aquecer, significa que eu não amo só porque eu estou passando frio? Deus não me ama porque eu estou passando frio? Ou perigo, ou espada, que é sinônimo de morte. O cristão morreu perseguido. É porque Deus não ama ele, não cuida dele. Não, a Bíblia está dizendo que eu estou sujeito à tribulação, à angústia, à perseguição, à fome, a nudez, a perigo e até o martírio, até a morte. E isso não diminui absolutamente nada o amor de Deus para comigo. Porque quem pode me separar do amor de Deus? E aí ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Nós estamos sujeitos a toda situação adversa. Nós somos considerados como ovelhas para o matador. Você está lendo aí comigo Romanos 8, irmãos? Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se eu estou passando por tribulação, eu ainda sou mais vencedor porque eu estou pautado no amor de Deus da salvação.
Se eu estou passando por fome, por perseguição, por angústia, por nudez, por perigo, até mesmo por martírio, eu ainda sou mais que vencedor, porque nada pode me separar do amor de Deus. Agora, o amor de Deus não pode ser medido por ausência de tribulação. O amor de Deus não é medido por ausência de angústia, por ausência de perseguição, por ausência de fome, por ausência de nudez, por ausência de perigo ou até mesmo de morte. O amor de Deus é medido pelo fato de que Ele não vai voltar atrás da minha eleição. Ninguém pode me condenar. Ninguém pode apresentar acusação contra o eleito de Deus. É Deus quem justifica. Verso 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como que você mede o amor de Deus? Pelo fato dele ter apresentado o plano da salvação, ter te chamado, dele ter inclinado o seu coração para reconhecer que você é pecador e que somente através do mérito de Cristo você pode alcançar ou alcançará a salvação. O amor de Deus tem que ser medido no fato da salvação e não das questões materiais. Capítulo 9, do verso 9 a 15, vai falar justamente da questão de que ele amou a Jacó e, porém, se aborreceu de Esaú, que é a citação de Malaquias que Paulo vai dizer. Os gêmeos não haviam nascido, e ele diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e ele diz que Jacó seria salvo e Esaú não. Então, o amor de Deus, irmãos, está demonstrado no fato da redenção. Mesmo que você esteja passando por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, qualquer seja a adversidade que porventura esteja sobre a sua vida, o amor de Deus não é medido pela ausência dessas coisas, mas o fato de que, apesar dessas coisas, Deus continua contigo, te amando. Nada te separa do amor de Cristo. E as promessas da vida eterna continuam sobre você. 2 Coríntios, vamos dar uma olhadinha aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Aqui o contexto é as ofertas da igreja da Macedônia, né? Para os pobres lá da Judéia. E ele diz assim, verso 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos em quê? Ricos na salvação, na certeza da salvação, não em riqueza desse mundo. O amor de Deus nos conduz à riqueza de comunhão com o próprio Deus e da certeza da salvação eterna. Sim, César. O César está colocando aí que vale a pena notarmos que o versículo termina do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus é que nós temos a aplicação desse amor. O mesmo lá, Romanos 5,8, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Não é nós dando chance para Jesus. Nós ainda éramos pecadores quando Jesus morreu por nós. Então, o amor de Deus que está em Cristo. E aí você vai lá para João 3,16, que é o próximo texto que um dos textos que eu vou citar aqui para baixo. Ó. Olha lá, João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é esse instrumento para a aplicação do amor de Deus para a nossa vida.
Vamos lá, como a gente já citou, Efésios 1, 4, 5, né? Diz lá, em amor nos predestinou. Então, a predestinação é essa prova do amor de Deus para conosco. Ainda, Efésios, capítulo 2, o verso 4 também, o verso 5, vai dizer assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa, presta atenção agora, do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você quer saber se você é alvo do amor de Deus? Então olhe para a sua vida e veja se você já foi alcançado pela obra de Jesus. Você já reconheceu que é pecador e que em Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo é que nos salva da ira vindoura? Você já se entregou a Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Você já ouviu o Evangelho? O Evangelho fez sentido para você no sentido de entender que você nasceu em pecado, condenado, mas que Deus enviou o seu Filho para morrer por você, para pagar pelo seu pecado. E por isso, essa é a grande prova do grande amor de Deus para conosco. E que agora você então tem que viver segundo o padrão que o próprio Cristo deseja que você viva, guardando os seus mandamentos e colocando em prática isso, proclamando as suas virtudes e vivendo de um modo a brilhar a luz do próprio Cristo que brilhou na sua vida. Se você entendeu isso, irmãos, significa que você já foi chamado. E isso é a prova do amor de Deus. Por isso, voltando aqui para Malaquias, no capítulo 1, o verso 5 diz, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Tanto na aplicação da condenação sobre os ímpios, que é o que Asaf chegou à conclusão, quanto no chamado dos eleitos fora do arraial de Israel. Então, nós vemos que o amor de Deus, irmãos, é demonstrado para conosco pelo simples fato de Ele ter nos salvado, nós que merecíamos tão somente a condenação. Aí falando, já falamos de João 3,16, um outro texto interessante é 1 João 3, verso 1, que vai dizer assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Deus, então, nos adotou. Isso é prova do amor de Deus. Deus nos deu o poder de sermos feitos, aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, recebeu o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Então, essa adoção, que é sinônimo de salvação, é a prova do amor de Deus, o verso 12 lá de João 1 diz, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, se você crê no nome de Jesus, é fruto, a consequência, resultado da ação de Deus em abrir o nosso entendimento e derramar do seu amor salvífico sobre nós, mostrando que nós carecemos de Jesus. E se você recebeu então essa salvação, pronto, essa é a maior demonstração do amor de Deus sobre a sua vida. Em 1 João 3, 16, ele vai dizer, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Esse é o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E ele continua, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, a consequência natural é esse amor abnegado em favor do nosso irmão. Da mesma forma que nós recebemos um amor que não merecíamos, nós também ofertamos ao Senhor. 1 João 4, verso 9, vai dizer, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha aí, o amor, a prova do amor de Deus. João também vai dizer, inspirado pelo mesmo Espírito, igual Paulo,
que está no fato de Cristo ter morrido por nós, o fato de Cristo ter sido a propiciação pelos nossos pecados. E o último verso aí que eu quero chamar a sua atenção é que em Judas, Epístola de Judas, o verso 21, ele diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o amor de Deus está relacionado à salvação para a vida eterna. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui com Malaquias, né? Deus tem nos dito, eu vos tenho amado, mas as pessoas têm respondido ao Senhor, em quê? E Deus fala, na salvação, na eleição, no fato de ter Cristo morrido por vocês, quando vocês ainda eram pecadores. Agora, aqueles que já ouviram o Evangelho e já foram chamados pela graça irresistível, que entendem que são pecadores, que carecem da glória, que a salvação não é por méritos, e sim pelo mérito de Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie, e se derramam em dedicação, em fidelidade, em santidade, em obediência no caminho do Senhor. Você quer saber se você foi alvo do amor de Deus? Então olhe para a sua vida e veja se você vive mais para Deus do que para você mesmo. Se você ama a Deus, a pessoa de Deus, a palavra de Deus e a obra de Deus mais do que você mesmo. Porque aí você entendeu que você foi alvo do amor de Cristo, o amor do próprio Pai. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Concluindo aí, ainda no parâmetro de Deus, seu amor para com seu povo também é demonstrado no fato de ter rejeitado Esaú. Então, quando Deus aplica a sua rejeição, a sua preterição, isso reforça o outro lado, o amor. Então, a condenação dos demais e a determinação de um juízo no fim dos tempos sobre os preteridos serve para demonstrar o amor de Deus pelos eleitos. Mesmo que aqui, segundo nós vimos lá no Salmo 73, a vida do ímpio parece ser melhor do que a nossa. Mas quando nós entramos no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim das coisas, aí eu entendo que o amor de Deus é demonstrado sobre os eleitos, sobre os salvos, mesmo que aqui tenhamos sofrimento, tenhamos dificuldades, tenhamos problemas, mas a salvação eterna já nos está garantida. Concluindo, irmãos, será que Deus me ama de verdade? Deus diz, eu vos tenho amado. Não podemos medir, né? Deixa eu abrir aqui esse slide para você, a citação do livro do Reverendo Augusto, né? Não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira, estabilidade familiar ou posição social. O amor de Deus deve ser visto segundo os parâmetros eternos de salvação. O amor de Deus pelos seus deve ser visto através da obra de Cristo e do amor que nos amou antes da fundação do mundo. Porque Deus nos ama, nos é assegurada a salvação eterna, mesmo que aqui nesse mundo passemos por dificuldades, provações, privações e outras realidades, diz o Reverendo Augusto lá na página 26. E na página 27 ele conclui, não devemos medir o amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que estamos passando hoje. Porque às vezes apraz a Deus nos submeter a tempos difíceis para nos preparar para a sua glória. E eu diria, para nos ensinar, inclusive, irmãos, que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo ou espada pode nos separar do amor de Deus que está em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então vamos para o nosso último slide aí. Logo, nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra e com a sua obra, deve ser desenvolvido por nós, não pelo que temos ou recebemos materialmente das mãos de Deus, mas sim e tão somente por aquilo que Deus é. Deus é o nosso Salvador, então Ele é digno de toda a nossa adoração. Mesmo que tudo dê errado,
O amor de Deus continua sobre mim. Mesmo que venha tribulação, mesmo que venha angústia, mesmo que venha perseguição, fome, nudez, perigo, espada, isso não separa, não diminui e não me afasta do amor de Deus. Muito pelo contrário, apesar dessas situações, o amor de Deus continua sempre sobre mim. Deus quer que as pessoas o adorem porque o amam pelo que ele é, e não por alguma suposta recompensa que lhes possa dar em troca desse amor. Voltando à pergunta lá do início do nosso estudo. Como você tem mensurado o amor de Deus na sua vida? Na ausência de problemas? Nas questões financeiras? Né? Na abundância de bens? Na ausência de problemas? Segundo Malaquias, irmãos, o amor de Deus tem que ser mensurado por nós pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e ter aplicado os méritos de Cristo na vida daqueles que ele chamou e que chamou porque em amor ele predestinou. Que Deus possa abençoar a sua vida aí, que com esses estudos a nossa visão a respeito do relacionamento com Deus possa estar cada vez mais perto daquilo que as Escrituras falam. E nós vimos aqui vários textos, tanto em Paulo, João, né, e nos Salmos, mostrando desse cuidado, desse amor de Deus na redenção. E nada tem a ver com as questões de prosperidade financeira, materiais, no tempo presente. Ok? Alguma pergunta a mais, irmãos? Alguma postura? Alguma posição? Se não, nós encerramos por aqui. E a grande pergunta, né? Deixa eu... Do início lá, né? Será que Deus me ama de verdade? O fato é, olhe para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por sua vida. E aí sim você vai saber se Ele te ama de verdade. Não olhe para o saldo bancário, não olhe para a situação da sua saúde, não olhe para as questões terrenas. Olhe para a cruz e você vai ver que Deus te ama de verdade. Principalmente você que já reconheceu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, que já foi alcançado pela graça irresistível do nosso Deus. Amém?